Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você acompanha conosco aqui na Rádio da Fraternidade Legítima, meu caro ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E neste programa, você já sabe, nós estudamos o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, à luz do entendimento que torna para cada um de nós recursos práticos no uso do livre-arbítrio, no amadurecimento das nossas existências, para que possamos ter saúde de espírito, saúde mental, saúde integral e equilíbrio nas emoções. Para nos ajudar, você já sabe também, estudamos a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Ser e Não Parecer. Meu caro ouvinte, você está mais preocupado com a sua reputação, do que dizem de você, do que você parece ser, ou com a sua própria consciência? Então, para nos responder a estas perguntas, vamos ao texto que Pedro de Camargo nos ensina, apresentando um autor chamado Hilário Ribeiro, que foi um poeta, teatrólogo, biógrafo, professor, educador e escritor brasileiro. E ele diz que num dos seus admiráveis livrinhos didáticos inseriu uma página eloquente, cujo título é precisamente aquele que ora nos serve de epígrafe. Então o título deste capítulo, desta obra do autor Hilário Ribeiro, tem o mesmo título aqui nas Pegadas do Mestre. Trata-se de uma gravura representando um menino que de cima de uma mesa diz à sua mãe: "Veja como sou grande." A mãe então retruca: "Meu filho, tu não és, mas apenas pareces grande, graças à altura desse móvel onde te achas. Procura ser e não parecer." Então, deste livrinho, deste autor, Pedro de Camargo nos traz esta proposta de reflexão, meu caro ouvinte. O que é mais importante, ser ou parecer? Vamos retirar este véu. Retirando o véu. O Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, sob o título da Encarnação dos Espíritos, o subtópico Materialismo, é a questão número 147 elaborada por Allan Kardec. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? O materialismo, meu caro ouvinte, que resume-se à ideia dos sentidos físicos, que não acredita na alma humana, que não entende que exista a continuidade da vida, de imortalidade, da condição de individualidade de espíritos. Portanto, o materialista acha que com a morte tudo se acaba. Então Kardec está trazendo por que estas pessoas, anatomistas, fisiologistas em geral, que se aprofundam na ciência, com tanta frequência tendem ao materialismo. E os espíritos instrutores da humanidade respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitam haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, uma das grandes razões é essa ideia de superioridade,
de julgar que se sabe tudo, e o orgulho que não permite ser a oportunidade de aprendiz e aprender então mais. E a questão de número 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Ou seja, Kardec então está ponderando que se a ciência descobre recursos e condições naturais das quais o homem não pode reproduzir ou não pode criar igualmente nas mesmas características, não seria o contrário? Ao invés da descrença, reconhecer a criação de um ser superior, inteligente, no caso sabemos que é o Pai Celestial, e aí Kardec faz esse adendo. Isso faz com que eles sejam perigosos? E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. O fanfarrão, meu caro ouvinte, é aquele que salienta as suas próprias qualidades, ou seja, que apresenta uma ideia de superioridade, supremacia, de inteligência. Então os espíritos estão dizendo que não é fruto dos estudos da ciência que torna o homem materialista. Existem muitos cientistas que creem em Deus, creem na alma, na sua imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação. O que ele está dizendo é um grupo de pessoas que apresentam receio, medo do nada, ou do que não compreendem. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Então, pela concepção materialista, meu caro ouvinte, anula-se as consequências do bem e do mal. O homem não se sente responsável mais por agir em um campo ou outro, tornando-se assim egoísta. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Então, os espíritos, com a desencarnação, não teriam mais nenhuma conexão, nenhum sentido mais para terem sido pessoas que aprenderam a ter afinidade, a comungarem os mesmos ideais, a serem felizes pelo bem que realizavam juntos. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Então não existe, meu caro ouvinte, a doutrina materialista, uma sede materialista, não existe uma representatividade materialista no mundo. São ideias circunscritas, de poucos. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução,
e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então veja o que os espíritos estão dizendo aqui, meu caro ouvinte, que se fosse uma supremacia, se fosse uma sociedade que se fundamentasse nesse recurso como lei, as pessoas estariam umas contra as outras como animais ferozes. Então nós temos que avaliar, na verdade, o quanto de materialismo que existe em nós e o quanto estamos propensos a agir dessa forma. Então não é o materialismo que é perigoso, é o quanto de materialismo que existe em nós e o quanto nós nos permitimos agir dessa forma, dentro dessa concepção. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. E Pedro de Camargo vem dizer que esta lição que o emérito educador Hilário Ribeiro destina às crianças é de toda a atualidade, mesmo para os adultos. Se observarmos atentamente o que se passa na sociedade, verificaremos que tudo se faz não no sentido de ser, mas no de parecer. Então aqui se encontra os vestígios do materialismo em nossas vidas, porque estamos mais preocupados em parecer do que ter a consciência de ser. Vamos continuar abordando ser e não parecer já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Ser e Não Parecer, em que Pedro de Camargo está referindo-se a um educador em seu livro para crianças, onde uma criança subindo à mesa diz para sua mãe como ela é grande, e a mãe a adverte de que ela só parece ser grande por causa da mesa, mas que na verdade ainda não é tão grande assim. Então trazemos para a doutrina espírita a perspectiva do materialismo, que é essa circunstância de termos a necessidade da reputação, ou seja, o que vão dizer de nós, o que parecemos, como nos apresentamos, como somos reconhecidos pelas pessoas, mais do que a própria consciência, mais do que a condição natural de quem realmente somos. E aí perdemos o equilíbrio, entramos em discussões, nos permitimos às vezes
a condições violentas das discussões e até físicas, condições de atritos físicos, por conta dessa ideia de que temos que ter uma repercussão favorável ao nosso respeito. O que os espíritos dizem, isso é o orgulho, isso é o terror do nada. Pedro de Camargo continua dizendo que realmente, quando se trata de qualidades e virtudes, é muito mais fácil simulá-las que adquiri-las. Ou seja, é muito mais fácil aparentar que somos sem, na verdade, ser, do que realmente conquistar o que deve ser. O resultado, porém, é que não é o mesmo, porque se vivermos só de aparência, vamos trazer um grande vazio dentro de nós e não uma condição natural de intercâmbio com a própria verdade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. A virtude é o item 8 do Evangelho, meu caro ouvinte. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Ou seja, não é virtuoso aquele que quer aparentar e ainda não é, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, por falta de humildade, não nos reconhecemos como aprendizes, e então essa ideia falsa de superioridade, supremacia e de maioridade em condições intelectuais, de potência, de valores, nós nos permitimos ao materialismo. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinha-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulhoso, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo, e trombetei-lhe próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Daí o transformar a religião em acervos de dogmas abstrusos e numa série de determinadas cerimônias que se executam maquinalmente. A eugenia em arte dos arrebiques, o civismo em toques de caixa e de cometas, executados por indivíduos trajando uniformes, o patriotismo em discursos ocos e plataformas pejadas de falazes promessas, formuladas já com o propósito de se não cumprirem. A política, finalmente,
em processo de explorar o povo. A moral, considerada outrora por Sócrates como a ciência por excelência, consiste hoje em acompanhar passivamente a opinião da maioria dominante, com menosprezo, embora, dos mais comezinhos princípios do decoro e da decência. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admire boamente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça, que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Assinou o espírito François Nicolas Madeleine na cidade de Paris de 1863. E P. de Camargo vai concluir o capítulo dizendo: e sob tal critério tudo se agita e se move no afã de aparentar, de simular e de parecer aquilo que devia ser, mas em realidade não é. A propósito, cumpre rememorar as palavras daquele que foi, neste mundo, a personificação da verdade. Ele está falando de Jesus, meu caro ouvinte, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, mas eu retrucarei abertamente: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que vivestes na iniquidade e na mentira. Então assim sejamos, meu caro ouvinte, amigos da verdade, modestos, sem necessidade de nos apresentarmos ou de aguardar reconhecimento. Façamos o bem indistintamente e que tenhamos satisfação na realização desse bem, mas não nos julguemos os donos do trabalho, os proprietários da casa espírita. Não sejamos aqueles que vão apresentar a ideia de que desejamos ser elogiados ou reconhecidos por quem quer que seja. Porque, segundo Allan Kardec, esse quadro materialista ele nos afasta do sentimento e do bem do amor de Deus em nossas vidas. Porque o trabalho é de Jesus. Nós somos os pequenos coadjuvantes, aqueles colaboradores menores, que somos aprendizes da verdade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 24. Edifiquemos, meu caro ouvinte, a nossa casa sobre a rocha, ou seja, façamos tudo com muita segurança, convicção e consciência, sem a preocupação de como seremos interpretados, se haverá compreensão ou não, se seremos elogiados ou não.
se vamos nos destacar mais ou menos, porque o que vale é a serenidade, a plenitude, a consciência tranquila do dever cumprido. Este é um dos fatores da felicidade relativa que se pode adquirir enquanto estamos a caminho aqui na Terra, como encarnados, porque a vida é da imortalidade de espírito, hoje e sempre com Jesus, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.